Bem-vindo ao AMEI especial de fim de ano. Gente, hoje está especial mesmo, porque a minha convidada, ela é para mim uma grande referência. De mulher incrível, de empreendedora, de figura pública. Eu sempre me espelhei muito nela, sempre foi uma grande inspiração na minha vida. E quando ela topou vir aqui conversar com a gente, eu falei, nossa, precisamos fazer um programa especial para ela. Ela simplesmente foi eleita 2 vezes pela revista Forbes, uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Eu vou receber Janete Vaz, que é bioquímica e uma das fundadoras do Grupo Saving. Bem-vinda, Janete, que felicidade ter você. A alegria é minha, e não é isso tudo não, todas nós somos, né, especiais. Querida. E hoje é um dia até muito especial para as mulheres, né? Sim, sim. Foi ontem, mulher empreendedora, hoje a questão do gênero, do ativismo, muito que eu acho um trabalho fantástico que a gente precisa de falar, né? Exatamente. Bom, Janete faz parte das Mulheres do Brasil, já vamos começar por aí. Conta pra gente como é o trabalho com as mulheres do Brasil, que tipo de potência é despertada num grupo como esse? O Mulheres do Brasil nasceu em 2013, né? Nós já fizemos esse ano 10 anos aqui em Brasília, desde 2017. E nós nascemos para ter esse olhar para as mulheres, quando nós sentimos que a gente precisava de deixar de olhar para nós mesmas e passássemos a cuidar de outras mulheres como inspiração, como modelo, trazendo luz, entregando um palco pronto, levando o estímulo e a coragem para ela seguir os seus passos. Para você que está em casa ter uma ideia, o Mulheres do Brasil tem ícones como, por exemplo, Janete Vaz, que tem essa rede Saving, que é assim uma referência mesmo. E tem, por exemplo, a Luísa também, né? A Luísa é a nossa fundadora, né? Porque ela recebeu o convite para vir à presidência da República e trouxe 40 mulheres, onde eu e Sandra fizemos parte ali naquele primeiro momento. E foi ali que nasceu esse desejo de cuidar das mulheres. Daquelas 40 mulheres, hoje nós somos 120 mil mulheres. Coisa linda. É incrível. E hoje tem no Brasil todo, Brasil, né? E mais de 30 países também já temos mulheres do Brasil. Sim, coisa mais Eu linda. mesma falei para mulheres do Brasil, de Frankfurt, de Düsseldorf, na Alemanha, em Portugal, em Lisboa, em Miami 2 vezes, em vários locais onde tem uma brasileira. Ali a gente quer ter um grupo Mulheres do Brasil também. Representando a nossa força feminina. Sim, levando a liberdade, né? A gente fala muito do empreendedorismo das mulheres, porque o que traz a liberdade da mulher é a situação financeira dela. Sem dúvida. Mas a gente, se tivesse que ter um apenas comitê, eu diria que é o da violência contra a mulher, porque nos dias de hoje a gente sente que ou nós vamos todas juntas lutar contra isto, ou nós vamos continuar assistindo isto acontecer ao longo da nossa vida. Tem uma frasezinha que eu gosto muito, que é assim, sozinhas somos invisíveis, mas juntas somos invencíveis. Invencíveis. E é uma verdade, né? Verdade. Quando uma mulher apoia a outra, principalmente mulheres como você, como a Luísa do Magalu, como mulheres que são referências nacionais, todas as outras se fortalecem com isso. Hoje o que eu vejo é assim, quando sai uma matéria que eu publico, 80% das pessoas falam da palavra inspiração. E eu vejo o tamanho da nossa responsabilidade em mostrar caminhos mesmo, mostrar a direção, falar pelo exemplo que nós já passamos. Eu falo que quando eu faço uma palestra, eu fiz agora no Piauí, eu fiquei encantada. Eram 600 mulheres no Sebrae, pequenas, médias e microempresários. Quando terminou, eu fiquei 1 hora fazendo selfie. Aquele 1 minuto da selfie, ela chega para tirar a selfie e fala assim, aquele momento que a senhora falou isso, eu estou vivendo. Ah, já sei o que eu vou levar de solução para isso, porque a senhora fez desse jeito. É como se você estivesse falando para cada uma delas. Para cada uma. Verdade, mesmo sendo 600. E às vezes eu fico assim, impressionada de ver que eu nem falei diretamente aquela palavra. Eu contei uma história e ali elas captaram a
mensagem e aquilo deu um significado para elas, né? Eu falo que é o Espírito Santo que mostra, porque não sou eu. Elas estão ali ouvindo uma história e naquele momento ela sentiu um direcionamento para alguma coisa que foi importante ou que será importante para a vida dela também. Sem dúvida nenhuma, você é uma mulher tocada pelo Espírito Santo. Vamos dizer assim, porque você faz conexão onde quer que você vá, é uma coisa impressionante. E o que o Sabin se tornou também, vamos falar um pouco do seu negócio. Vamos começar. Porque, gente, é muito impressionante. Queria que você falasse primeiro do começo, da parceria. Tá. São duas mulheres incríveis. Fala como que nasceu o Sabin. O Sabin nasceu, nós vamos completar 40 anos agora em 2024. Em 84, eu mudei para Brasília em 1980, achando que era só alugar uma loja na Asa Norte, que eu fiz reserva, e uma recém-formada com diploma na mão dava conta de fazer o negócio, né? É muito incrível isso, porque nasce de sonho mesmo, e de né? coragem, o que eu tinha era um diploma e um sonho. E o que eu trouxe depois disso foi a certeza de que eu precisava de uma pessoa para contribuir comigo e para compartilhar comigo, o que veio da própria ideia do primeiro dono do laboratório onde eu fiz meu estágio, que ele falava assim, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Nós éramos 4 pessoas que trabalhávamos ali. Até um dia que a Sandra, nós já estávamos juntas há 4 anos, trabalhando no mesmo laboratório aqui, e nós começamos ali em 1984. E eu tive a oportunidade depois, em novembro, de ir para a rede pública. Fui chefe do laboratório do HRT durante 5 anos e com 7 anos de serviço público eu pedi demissão porque o Sabin já precisava da gente. Então, aqueles 10 primeiros anos ali de construção, ele teve muito sacrifício. Nós passamos por 9 planos econômicos, diferença moeda, e era uma inflação enorme, mas aquilo ali foi momentos de muita ousadia, de muita coragem, de muita determinação, de muito trabalho, e deu tudo certo, né? Vocês, Sandra, imaginavam que o Sabin ia tomar essa dimensão? Vocês imaginavam, vocês sonhavam, nós vamos ser grandes, nós vamos conquistar... Teve uma vez que a Sandra veio de Belo Horizonte, ela é de Belo Horizonte e eu sou de Anápolis. Ela veio de Belo Horizonte e trouxe um folder do laboratório Pardini de Belo Horizonte. E ali ele tinha 7 unidades. A hora que ela trouxe, mostrando o formato, eu falei, nossa, um dia nós teremos este... Um dia nós teremos 7 unidades. Hoje você tem quantas unidades? Hoje nós estamos com 350 unidades em todas as regiões do Brasil, com 7 mil colaboradores. Já adquirimos 30 laboratórios no Brasil, estamos em 78 cidades. Olha, gente, para você ver... Eu tenho muito orgulho, eu falo, meus olhos brilham literalmente, porque nós vimos isso acontecer no passo a passo. Aquele comecinho mesmo que nós tínhamos era muita ousadia, mas nós tínhamos muito conhecimento do nosso negócio. Sim. E a sensibilidade, eu falo que era intuição e sensibilidade para tomar as decisões. Mas o que nos dava certeza era o conhecimento, porque nós não parávamos de estudar. O meu primeiro congresso foi no meu último ano de faculdade e a partir dali, todos os anos eu ia buscar inovação, ia buscar conhecimento nesses locais onde a gente sabia que poderia nos ajudar. É muito incrível, realmente, a dedicação e essa sensibilidade que eu vejo o tempo todo. Por exemplo, vocês têm feito uma campanha do Sabin com Brasília, né? Com os IPs, né? Com a cara de Brasília. Onde tem Brasília, tem Sabin. Quem foi que teve essa ideia genial? Porque realmente virou a cara de Brasília. Virou. No começo, marketing é a gente mesmo, né? Naquele início ali, nós fazíamos tudo mesmo. Mas a primeira campanha publicitária que nós fizemos foi o filho da Sandra. Ele era publicitário e o fato dele ter nascido no Sabin, conhecer a nossa essência, conhecer o nosso produto, ele já havia estudado, ele é publicitário, mas ele fez 3 anos de medicina. Então, ele conhecia a nossa linguagem e ele fez aquela primeira campanha que ficou famosa em Brasília. Você está a tantos quilômetros, tantos metros de uma unidade do Sabin. Precisão, este é o nosso negócio. Maravilha. E ali nós começamos a buscar pontos de Brasília que davam uma localização geográfica, né? E aquilo nós vimos o tanto que Brasília favorecia isso. E depois também veio a necessidade da gente de falar um pouco, não só o Sabin, mas
de todos os empreendedores de Brasília, de falar do orgulho que nós tínhamos de ser daqui, de ser brasiliense e das conquistas que nós tínhamos conseguido aqui. Nós fazemos parte da primeira geração de empresas de Brasília, agora que nós temos a segunda geração entrando. Então, nós somos responsáveis por estas empresas que confiaram, que acreditaram e que trouxeram os seus sonhos para serem realizados aqui. Janete, eu me identifico totalmente com essa sua conversa, porque eu sou da primeira geração. Eu nasci em Brasília e eu levo para o mundo, para onde eu vou, pelo Brasil, esse orgulho de ter nascido em Brasília, de ser brasiliense, o orgulho do que é essa cidade. E principalmente quando eu fazia humor, imagina, eles me porque eu era de Brasília, me zoavam e falavam, vocês não sabem de nada. Brasília é uma cidade incrível, Brasília é a capital do rock, Brasília é cheia de artista, Brasília é cheia de gente extremamente honesta e competente. Então, quando você fala isso, eu me identifico. E as nossas campanhas, nós trazemos isso aí. Quem é de Brasília, né? Quem são as pessoas que fazem a cara de Brasília, né? Quem é que é apaixonado por Brasília como nós somos, né? E é interessante também, porque em 2010 para 2012, nós fizemos um planejamento estratégico do crescimento. Foi quando nós estávamos naquele patamar ali que precisava de tomar uma decisão mais ousada. Era muita investida para que a gente vendesse o SEIB. Nós fomos para a Fundação Dom Cabral, que é a 6ª maior escola de negócio do mundo. Ficamos 3 dias com 4 professores desenhando esse planejamento estratégico do crescimento. Era vender ou crescer. E ali nós decidimos fazer um projeto de crescimento, que era o planejamento estratégico do crescimento. E o professor falou, o primeiro local que vocês precisam ir é para São Paulo. Eu falei, não, nós não vamos para São Paulo, não. Ele falou assim, mas precisa ir para São Paulo se quiser dar certo, porque é assim que acontece. Eu falei, pois nós vamos quebrar paradigma, nós vamos para Norte e Nordeste. Adoro. Porque tem em Brasília um hub que existe aqui, que é diferente. Eu falei, nós vamos enxergar a nossa oportunidade. Brasília é uma cidade de oportunidades. Verdade. Aqui nós estamos perto de qualquer estado, então tem muito mais facilidade para nós irmos para onde os nossos concorrentes não estão indo. E foi assim que nós começamos. Nós fomos para Salvador, nós fomos para Uberaba, mas nós fomos para Belém, Manaus, Palmas, Salvador e Uberaba. Foram as 5 primeiras unidades que nós começamos a expansão. Brasília é a praça mais forte, eu imagino. Ainda é. E a segunda, qual seria? A segunda, nós temos Salvador, que é também grande. Palmas crescendo muito. Eu gosto de todos, né? Aquelas 5 primeiras, a única que não deu certo, assim, com muita dificuldade, é Belém. Mas Manaus já construímos 2 novas sedes, nós temos muitas regionais interessantes. Uberlândia é uma unidade também, um centro muito interessante. Eu acho que em todos os locais nós já estamos construindo a rede da rede. Por exemplo, quem adquiriu novos negócios em Gurupi e em outras cidades do Tocantins não foi Brasília, foi a própria regional de Palmas. Sensacional. Cuiabá também é muito grande e quem foi para Tangará da Serra foi Cuiabá. Né? Sensacional. Então, Janete, a gente tem conversa demais ainda, então eu vou chamar um intervalo rapidinho. A gente está aqui super focado em todo esse sucesso que é o SEIB. No próximo bloco, eu vou te perguntar dos desafios que também devem ter sido enormes. Não sai daí que a gente já volta. Bem, no nosso programa especialíssimo de fim de ano, eu estou aqui recebendo Janete Vaz, que é a nossa musa de Brasília, que é uma empreendedora de sucesso incrível e que também é uma mulher muito engajada, muito consciente, que tem muita responsabilidade social. Enfim, é realmente uma inspiração para todas nós. É um prazer para mim ter Janete aqui no Amei. Amei ter você aqui, Janete. Obrigada. Eu que amei. Você quer falar dos desafios? Então, Janete, agora eu quero saber das dificuldades. Por exemplo, o desafio do crescimento. Qual é o desafio do crescimento? As pessoas, cultura. Né? Você chegar em Manaus, em Belém, ou em Maringá, Londrina,
você tem cultura totalmente diferente. E o que nos faz conseguir entrar? Esse final de semana nós estávamos com todos os gestores das regionais. E eu fico muito apaixonada de ver o quanto eles são apaixonados pelo SEIB e o quanto eles são determinados, como se cada SEIB fosse deles, né? O segredo são pessoas. O segredo é você saber identificar a pessoa certa para conduzir qualquer parte do seu negócio, seja ele como motorista, seja ele um médico, ou seja ele a menina da limpeza, ou um bioquímico, ou um biomédico. É a mesma coisa, né? Você precisa identificar os valores que essas pessoas conduzem, se você está alinhado com o propósito de vida delas, se elas abraçam o seu sonho como se fosse um sonho para elas, sabendo que os sonhos dela também serão realizados junto conosco. Estão alinhados, né? Estão alinhados. E eu acho que o propósito da própria empresa, ele fica muito plausível das pessoas se engajarem, porque é um propósito coletivo, né? Cuidar do outro, cuidar da saúde. Inspirar pessoas a cuidar de pessoas, Exato. né? Então, é muito forte isso. O que nós fazemos, a saúde, de um modo geral, é uma preocupação muito grande nossa, porque a saúde é o bem mais precioso das pessoas, né? Você, quando está atendendo um paciente, você está atendendo um ser humano que está em um momento de fragilidade. E o que nós levamos para os nossos profissionais, todos, independente se é a menina da limpeza, ela é tão responsável pelo processo quanto o médico especialista que está liberando o exame, é o grau de responsabilidade que nós temos com esta pessoa naquele momento sensível da vida dela ou de um ente querido dela. Por isso que a gente fala tanto em humanização no atendimento, humanização interna no tratamento das pessoas, o respeito e a dignidade que faz com que cada líder entenda que é responsabilidade dele desenvolver aquela pessoa, levar aquela pessoa muito mais longe do que ela iria sozinha e fazer com que ela também seja feliz, né? Não existe propósito uma organização ser bem-sucedida se as pessoas que trabalham com ela, fazendo o trabalho, fazendo essa empresa ser, não sejam felizes também. Então, eu gosto muito de falar de sonho, mas eu falo muito de felicidade, né? Eu falo para todos eles. Quando ele entra no SEIB, ele precisa de ser feliz. Ele precisa de buscar a felicidade dele. E nós é que vamos fazer com que ele consiga alcançar essa felicidade. Agora, eu vou dar um relato de uma pessoa, de uma cliente assídua do SEIB. Não só eu, como meus filhos, meus pais, meus irmãos, todo mundo da minha casa, somos de Brasília e a gente frequenta o SEIB. Gente, você entra no lugar, primeiro, tudo impecável, tudo funciona de uma maneira flui, de uma maneira incrível. Tem uma música tocando, de repente tem uma pessoa tocando um violão. E aí, na hora que você vai, faz o seu exame, tudo com maior delicadeza. Já fui com criança, a pessoa ganha um certificado de coragem. Tem, sabe assim, tem um cuidado, uma delicadeza com cada pessoa que vai entrar. Aí depois você sai, tem um pãozinho de queijo quente. Eu não sei se é porque a Sandra é mineira, eu sei que o negócio lá realmente E eu sou filha de mineiro, então tem tudo a ver, né? Sabe, assim, então não só o trabalho que vocês oferecem, que é de top, de qualidade, que são os exames, efetivamente, que a gente vai ali querendo confiar nos resultados que a gente vai ter, e a gente chega com total confiança, mas além disso, ainda tem todo esse ambiente, tem todo que verdadeiramente faz a diferença. Eu imagino que seja por isso que faz tanto sucesso. Mas antes de entrar aqui nos próximos temas, queria falar de mais um desafio, porque você já começou falando do desafio do crescimento. Mas antes de ter optado pelo crescimento, você deve ter tido um desafio enorme de optar, porque você deve ter recebido uma proposta incrível para passar adiante, para vender sua mina de ouro, vamos dizer assim. E de onde você tirou a coragem? O que te fez fazer essa decisão? Nunca tivemos dúvida de que o nosso negócio era muito bom. Então, cada proposta que chegava, teve um concorrente que eu tive mais de 30 reuniões com ele. E eu falava não com muita naturalidade, porque eu sabia onde nós queríamos chegar. E quando você pensa que o seu negócio é de desejo dele, por que não é o seu desejo também? Por que você não valoriza aquilo que você tem, tanto quanto ele está valorizando? Então, nós fizemos isso. Em 2010, fizemos planejamento do crescimento.
foi ousado demais levar a inovação, buscar pessoas, levar esse legado que a gente fez aqui para outras regiões. Mas o principal é a gente ver hoje o quanto foi importante aquela decisão naquela época, né? Quando nós fizemos a governança ali em 2013, 2012 nós começamos a expansão. 2013 nós fizemos a governança e a decisão mais difícil foi essa, entregar o bastão. Entregar o filho, né? Que o doutor Mário gostava de falar que o Seibe era o filho da Janete que nunca ia embora. Ele falava desse jeito, porque eu acordava no Seibe, eu dormia praticamente, porque eu levava para casa, continuava trabalhando do mesmo jeito. Então, era uma vida, né? Em 30 anos, nós entregamos a gestão com 30 anos. O Seibe vai fazer 40 anos agora. Mas em 30 anos, eu devo ter almoçado em casa 1 ano. Em 30 anos, eu tirei férias de 2 semanas. Então, foi uma dedicação exclusiva e com muita alegria de estar vivendo e fazendo as coisas acontecerem da maneira como foram, né? E que, sem dúvida nenhuma, influenciaram também dentro de casa. Eu conheço a filha dela, que é uma mulher incrível. Raquel, já tive em cima de palco com Raquel várias vezes, uma mulher sensacional. Conheço seu filho também. Leandro. Então, é uma dedicação que ela realmente dá frutos. Ela faz com que os filhos também valorizem isso, ao invés de pensar, não, minha mãe não teve tempo para cuidar de mim, não. Minha mãe é uma mulher de negócios, de extremo sucesso e está me preparando para ser o mesmo tanto que os dois são. Então, eu acho isso um exemplo para as mulheres todas, porque é uma coisa que as mulheres ficam meio inseguras. O medo quer largar o emprego. Você sabe que eu cheguei a procurar um psicólogo, ainda não tinha o Rafael, só o Leandro e a Raquel, eu procurei um psicólogo para saber se os meus filhos iam cobrar mais tarde a minha ausência. E a Raquel fala, mãe, é distância e não ausência, mas eu fui atrás do psicólogo para saber da ausência, que eu sentia que era uma mãe ausente. Eu só tinha tempo de levar a menina para a escola, depois eu não os via mais, né? Eu não os via durante o dia mais. E o que o psicólogo falou, que o pouco tempo que eu tinha com eles era muito mais impactante do que muitas mães que passam o dia inteiro e não dá a qualidade que eles precisam, não dá o exemplo. Mas ela terminou com uma frase que para mim foi muito marcante, né? Os seus filhos terão orgulho de você. E hoje o que eu vejo neles é isso. E quando nós fizemos a governança, que eu falei, foi difícil para mim, porque eu havia construído uma empresa para os filhos. Eu pensava era neles. E quando nós decidimos que nós iríamos colocar profissionais e não a família, a empresa cresceu mais rápido do que a família. A empresa ela evoluiu muito rápido e também uma empresa premiada por gestão de pessoas, onde todos os anos nós estamos ganhando ali melhor empresa para trabalhar, melhor empresa para a mulher trabalhar, melhor em gestão, melhor em ICD, melhor em tantas referências. No último degrau, você tira e não deixa os profissionais da casa. Aí foi que nós colocamos a doutora Lídia, que já vai completar 10 anos, né, de gestão agora em 2 de janeiro de 2004, e foi muito importante. 2 de janeiro de 2014 ela começou, e 2 anos depois, final de dezembro de 2016, havia dobrado o valor da empresa. Então, eu diria que foi acertada duplamente. Foi importante a nossa decisão naquela época de fazer uma gestão profissional. Duplamente, tanto para a empresa, que teve essa curva ascendente inequívoca, como para os filhos também. Filhos. Doutor Leandro é uma referência. Ele é ele mesmo. Ele é um cara que faz... acompanha ministros. Exatamente, em muitos lugares. Janete é a mãe do doutor Leandro, eu sei disso. Eu vejo isso. Eu que sou daqui de Brasília, convivo com as pessoas que já me consultei com ele também várias vezes. Então é muito lindo isso, porque é você ter certeza de que a decisão foi adequada e que foi o ganha-ganha. E hoje, quando eu vejo a gestão da fábrica do Rafael e da Raquel, né, uma fábrica que não de embalagens, e que levou todos os conceitos, tudo aquilo que eles aprenderam dentro de casa, porque o que nós fizemos com os filhos? Eles entraram 2 vagas no conselho, uma para o Leandro e uma para o filho da Sandra, para o Gabriel, um economista e um médico agregaram valor ao nosso conselho,
E os outros nós levamos como ouvintes, preparando eles para as próprias empresas deles, né? Então, o resultado foi fantástico. E hoje eu vejo ali a Raquel fazendo a gestão da Global Fruit como se fosse a própria gestão do SEIB que ela aprendeu aqui dentro de casa. Incrível. Por isso que eu falei, você influenciou muito bem essa segunda geração aí que chegou. E a gente está influenciando outras mulheres também, sim, porque é um modelo replicável. Sim. É um modelo em que qualquer pessoa pode observar ou conduzir da forma que quiser, seja colocando um filho para assumir o seu lugar, ou seja trazendo outros empresários também. Eu fiz 9 palestras no ano passado só falando de governança e sucessão familiar. Tão bem feita a nossa foi, o quanto sucesso ela trouxe. Estou falando, gente, ela é uma referência em vários níveis do empreendedorismo. É muito bom ter uma mulher assim como convidada. Agora eu queria entrar num lugar que deve trazer um aperto no coração, que foi a época da pandemia. Porque vocês estavam ali no epicentro do furacão. Quantas vezes eu mesma, morrendo de medo, fui fazer testes ali dentro. Vocês assumiram um acolhimento da sociedade, que foi também uma coisa muito significativa. Ninguém sabe o que viveu a saúde durante a pandemia do lado de dentro, porque não foi fácil, né? Não foi fácil ajudar a salvar a vida. Essa passou a ser a nossa missão. Salvar vidas. Era a missão da casa, era a missão de cada colaborador, era a missão de cada líder, né? A Lídia assumiu aquilo ali com uma bandeira enorme, junto com todos os diretores, com todas as pessoas. Em termos de inovação, nós tivemos que ir ao futuro, buscar o futuro para o presente e transformar aquilo imediatamente. E em termos de crescimento profissional, eu diria que parecia que nós estávamos preparados e prontos, porque a coisa que mais influenciou nesse momento foram as pessoas. As pessoas acreditarem nos seus líderes, as pessoas saberem que aquelas mudanças de manhã era uma determinação, à tarde já era outra determinação. Foi muito difícil. Mas foi um período de muito crescimento, eu acho que aproximou muito o Brasil dos demais países do mundo, porque todos ficaram no mesmo patamar e a gente cresceu muito como país, como empresas e como pessoa. Eu acho que também teve um fenômeno mundial que a classe científica se uniu de uma maneira sem precedentes. Se uniu toda. E todo mundo, ninguém estava mais pensando em patente, ninguém estava mais pensando em nada, era todo mundo focado em cada descoberta compartilhada. Eu fico arrepiada de pensar nisso, porque foi muito bonito o que aconteceu. Foi uma experiência incrível que tomara que não volte. Tomara que não volte. Mas a gente teve a oportunidade de muita inovação também, nós trouxemos muita experiência com o cliente, a gente passou a ter o drive-thru com muita rapidez ali. Nós tínhamos um equipamento da Roche, no final nós estávamos com 3 equipamentos da Roche, então foram muitos investimentos que a gente teve que fazer em prol deste momento em que o país estava vivendo ali. E eu vejo o quanto que foi importante a gente ter essa equipe unida e alinhada em todos os momentos, fazendo o que era preciso ser feito no momento exato, né? A saúde, ela deixa para a gente alguns modelos de gestão muito importantes, né? Agilidade, porque a doença tem pressa, né? Agilidade nas respostas. Eu falo que a saúde, ela dá um modelo de gestão que é muito importante para qualquer tipo de organização. Entendeu o que é liderança? Você que está aí do outro lado, você que está aí iniciando a sua empresa e querendo alguma inspiração, olha a amplitude do que a gente tocou aqui. Nesse pouquinho tempo que a gente conversou, falamos sobre mercado internacional, sobre mercado nacional, sobre crescimento, sobre valores, sobre propósito, sobre a família, sobre o lugar da mulher, tanto num negócio bem-sucedido quanto a mulher na família, de como dá sim para ser mulher bem-sucedida, boa mãe, dá sim. Todos esses mitos caem por terra quando o assunto
é essa mulher maravilhosa que está aqui hoje. Eu te escolhi para fazer o nosso festival de fim de ano, porque são programas especiais. Eles têm maior duração, eles têm todo um tratamento mais importante, porque é na época que as pessoas estão em casa, dividindo com as suas famílias, né, aqueles momentos. Então, trazer Janete Vaz para estar com a gente nesse momento é uma honra. A honra é minha. Eu fico muito A feliz. gente já está acabando, apesar de ser um programa mais longo, a gente conversou sobre coisas tão incríveis que o tempo voou. Então, eu queria que você desse uma dica, um recado para as mulheres empreendedoras que estão em casa e que estão, às vezes, se sentindo inseguras, às vezes não sabendo se vão conseguir. Eu queria que você desse uma dica para que essas mulheres também pudessem receber a sua força. Tá, joia. Primeiro é sonhar, né? O que nos impulsiona são os nossos sonhos, nossos objetivos e as nossas necessidades também. E buscar conhecimento para a realização daquilo que você está sonhando, né? Você precisa de ter certeza de que não vai errar. Mas se errar, também tenha certeza absoluta que precisa levantar e seguir em frente, e em cada erro é uma oportunidade de crescimento. E foi assim que a gente viu cada passo a passo nosso. Eu falava que em cada risco, em cada erro, a gente mudava rumo e seguia melhor ainda do que nós estávamos antes. E não tenha medo. O que emperra muitas vezes as mulheres é o medo, né? O medo de errar, o medo de não dar certo, o medo de investir, né? É você ter certeza de que vai dar certo, né? Eu falo e às vezes até o medo de fazer sucesso. Tem gente que tem... tem medo do como é que eu vou fazer? Tem medo do sucesso. Você não pode ter medo do sucesso. Você não tem medo do sucesso. Nunca tive medo do sucesso. Eu vibro com o sucesso, né? Me fala da sua família, porque isso deve ter vindo de... Não, mas aqui, só terminando aqui, eu falo que quando você dá passos, é que as coisas acontecem. Então, todas as respostas que você precisa está depois do primeiro passo. Deus abençoa quem dá passos. Quando você vai, as respostas estão ali. Então, vai em frente e tenha coragem. Oscar Motomura fala que coragem é o desejo nobre do coração, por isso que supera o medo. Então, não tenha medo, porque não é fácil, não é impossível. E vai ter erro, você vai aprender com eles. Antes da gente finalizar em grande estilo, família, né? Eu quero saber de onde veio essa força toda, de onde veio essa inspiração toda e esse talento. É um pouco vem mesmo, porque meu pai e minha mãe foram referências, a minha avó foi muito referência. Minha avó vendeu Avon até 80 anos de idade. E quando? Que época? Ela morreu em que ano, por exemplo? Minha avó já tem 30 anos já, né? E quando ela casou muito jovem com uma pessoa mais velha. E aos 18 anos ela já estava viúva, mãe de 2 filhos e grávida do terceiro. Numa época... A avó era na fazenda, morava na fazenda. E a minha avó, ela levou com muita dignidade o trabalho vendendo Avon. Ela era a maior vendedora do Centro-Oeste. Os prêmios dela eram geladeira, televisão. E que ano que era isso? Os presentes de casamento nossos eram os prêmios. Ela falava assim, agora eu vou vender muito aqui. Me ajuda a comprar isso, que é o presente do meu neto. Né? Eu estou insistindo nisso porque... Foi em 1970, né? 1970. Eu casei em 78. E a minha avó, ela vendeu Avon até 80, depois ela morreu aos 89 anos, mas foi uma grande referência para mim. A minha mãe, ela era cuidadora, zelosa, ela era mais velha de 8 irmãos. A mãe faleceu no parto do 8º e ela cuidou destes irmãos todos, né? E eu falo que o Instituto sempre tem um DNA da minha mãe, que é o de zelar, o de cuidar, o de ajudar. E isso a gente aprendeu vendo a mamãe fazendo o tempo inteiro com todo mundo que cercava a mamãe. Mamãe hoje está com Alzheimer, papai já faleceu. Papai infartou aos 50, faleceu aos 63, mas foi o meu guru. Foi a minha referência, eu aprendi a fazer negócio, né? Eu gosto de falar que eu aprendi a fazer negócio no alpendre da casa da fazenda, porque era ali que ele negociava um boi ou uma boiada. E ali que ele falava dos seus valores enquanto ele estava fazendo o negócio. Então, ele morreu muito jovem, né? A sua palavra vale mais do que a sua assinatura. Quem não sabe administrar o pouco jamais vai saber administrar o muito. Se você quer ter uma boa colheita, escolha muito bem a semente. Eu falo que isso é planejamento estratégico. Sem dúvida. Escolha muito bem
a semente, olha o tempo da chuva para você ter uma boa safra, né? Isso é planejamento estratégico. Foi o meu grande guru, E base meu de caráter, né? Era. Ensinando para vocês Muito que a honestidade está acima de tudo. muito simples, mas muito honesto. Tinha segundo ano primário naquela época, né? Mas ele ensinou matemática e física para todos os filhos, até todos passarem no vestibular. Só o mais novo que passou, mas não concluiu. Mas ele era um autodidata e extremamente inteligente e é uma referência. A gente ter pai e mãe como referência é o que te dá o orgulho de alavancar, né? Você fala assim, ó, a ética, os valores morais, os valores familiares e espirituais, porque falar de Deus também nós aprendemos dentro de casa. E a gente tem Deus muito forte dentro da empresa. Nós temos um culto toda quinta-feira. E ali ganhamos um prêmio no Valor Econômico, Valor e Carreira. Ganhamos um prêmio pela maneira lúdica, onde nós tratamos quem tem algum sofrimento na alma. Então, você leva para dentro da empresa esses valores que você aprendeu dentro da sua casa, onde você conviveu com a sua família. Bom, nosso especial de fim de ano não poderia ter sido mais apropriado com todas essas mensagens. Obrigada. Antes de terminar, eu queria saber o nome da sua avó, da sua mãe e do seu pai. A minha avó Geralda, minha mãe Geralda e meu pai Antônio. Geralda, Geraldo e Antônio, eu agradeço a vocês por terem criado essa referência, Obrigada. Que é uma líder como pouquíssimas nesse país. Janete Vaz, foi realmente uma honra ter você aqui no nosso programa. Agradeço. Sou sua fã, né? Em casa todos somos. Aí não sei nem como falar. Eu que sou sua fã. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada a todos. Amei. Você que está aí do outro lado. Eu falei que ia ser especial, tá vendo? Um beijo enorme e a gente se vê amanhã.